Olá, olá pessoal, eu sou a Alice Save. Eu sou Karina Canto Bittencourt. E esse é o meu papel na política. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Amarildo Passos, publicitário, palestrante, consultor político e dono de um currículo invejável, de anos de experiência nos bastidores da política. E então temos muita coisa para conversar com o Amarildo. Que bom. Alegria muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhar informações, conteúdos. Esse é um momento sempre muito agradável e diante de duas pessoas que conhecem tanto, tem tanta história, né? Tenho certeza que vai ser um momento muito especial de troca de ideias aqui entre nós. Obrigada. Obrigada, Amarildo. E começando assim, já entrando no assunto, nosso papel na política, vamos falar aí um pouco da tua história. Amarildo, tu que fosse militante de partido durante algum tempo, participou da JMDB aí, veio desde 82, né? Acho que foi eu lembro que tu me falou em algumas palestras nessa data. Como foi mudar esse movimento, né, de militante para um profissional que presta serviços para o processo eleitoral sem mais definir partido político, né? Se distanciar da ideologia? Primeiro que é desafiante, né? Porque as tuas concepções, as tuas ideias de como tu pensa a política, de como tu pensa que a sociedade deve ser, tu não muda, na verdade, né? Tu altera muito pouco, né? Tu procura evoluir em algumas concepções, algumas ideias, mas obviamente que os teus posicionamentos continuam muito firmes, né? Obviamente que quando tu tá na militância, e eu peguei um período da militância que foi muito importante para este país, né? Eu estive diretamente ligado ao processo de redemocratização do país, né? Muitas vezes a gente fazia reuniões escondidas, essa que era uma realidade, né? Muito difícil, né? Eu lembro que lá em Joinville a gente fazia uma reunião às vezes num local e tinha que ficar de olho se alguém do exército não ia olhar e etc e tal, né? Então foi uma fase muito difícil, que a gente pegou ali a reta final do regime de exceção, do regime militar, que deixou marcas muito tristes para a história deste país, mas que nós conseguimos, eu digo nós, a sociedade brasileira conseguiu mudar esse estado de coisa. E muito me orgulha ter participado ativamente do movimento das diretas para presidente do Brasil, onde, só voltando um pouquinho, né, Karina, onde eu tive o prazer de participar do primeiro comício do Brasil, no Brasil, que foi dia 14 de janeiro de 84, em Balneário Camboriú, e tive a honra de discursar para 20 mil pessoas em praça pública, dia 31 de março de 84, pelas diretas em Joinville, onde no palanque, vamos começar pela atriz, né, a Letícia Sabatella, o cantor Patrick Dimond, da época, né, o Pedro Simon, que é uma figura ética extraordinária, ele me ajudou a encorajar para fazer o discurso, e o baterista do palco na ocasião, que era um sindicalista de São Paulo chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Então foi um momento assim marcante, né, da nossa história. Então eu me orgulho muito deste momento, tal, que a gente participou das comissões, dos movimentos todos. E a militância vem do berço, né? Do berço, porque a minha família sempre teve uma ligação muito forte com a política, em especial com o PMDB, com o velho MDB, com o PMDB, muita raiz mesmo. Nós tivemos um primo que foi primo da mãe, na verdade, foi deputado estadual, o João. O filho dele mais tarde vem a ser deputado federal, vice-prefeito de Joinville e tal, né? Mas enfim, esse berço foi envolvendo tal, e a militância é muito forte, muito posicionada, eu era muito combativo, sempre estive muito na linha de frente, me recordo de momentos muito importantes da minha vida. Para você ter ideia, fruto de uma brincadeira no jantar na Lagoa da Conceição, a gente convence um cara chamado Nelson Vedequim a ser candidato ao Senado da República. Lá estava eu, o Valdir Alves, o nosso Didi, que lamentavelmente já partiu, o Cal Cancelier, que na minha ótica foi assassinado, né? Absurdo, eu chego a me arrepiar,
né? O Wilson Darella, que nós já perdemos, o Carlos Estrela, Nelson Vedequim, a Dona Arlete e eu. Né? O Vedequim brinca até hoje comigo, esse cara, tu vem me visitar, tem pouca gente viva desse time. E o Vedequim é senador da República. Então, quando tu está na militância, tu acaba te envolvendo muito com a emoção do movimento todo. Obviamente que eu já tinha um direcionamento para as partes técnicas e estratégia, então a gente se envolvia, né, nas estratégias de campanha e sempre com histórico de muita vitória na trajetória. Eu lembro que em 85, a primeira eleições direta para as capitais, teve um programa eleitoral do Edson Andrino no sábado em Florianópolis, que 50% do programa foi eu falando, um gurizinho, 50% o Edson, sabe? Então, toda essa trajetória é importante. Quando nós somos desafiados a fazer a primeira campanha profissionalmente, aí é porque são as oportunidades, os momentos dessa virada de página. Eu sou convidado para fazer a campanha de um candidato que tinha 7% na preferência de votos, mas não tinha rejeição. Enquanto que o outro era o prefeito da cidade, era um dos donos da grande empresa da cidade. Aquela época, ou tu trabalhava nessa empresa, ou trabalhava em alguma empresa que fornecia para essa empresa, sabe? Era o prefeito, quase 80% de aprovação, mas com a rejeição alta. E agora, o que fazer diante de uma campanha dessa? E aí é que deu o pulo do gato, e resultado disso eu fiz um livro. Foi utilizando ferramentas de organização, de planejamento, literalmente o que é utilizado na organização e na instituição de alguma empresa, de algum negócio. Eu não tinha alternativa, eu tinha que ousar na campanha, sabe? E aí é onde que a gente destaca a linha do conhecimento, do domínio de ambiente, etc. e tal. E aquela eleição deu certo, porque nós ganhamos, empatamos em uma urna e ganhamos em todas as demais urnas de quem mandava na cidade, com um candidato que tinha apenas 7% da preferência. Ali me desperta para o desenvolvimento das campanhas a ousadia de pegar campanhas com um ano antes das convenções partidárias. Dizer a vocês que as duas que eu perdi, eu fiz 15 campanhas de prefeito com 13 vitórias. Em 2016, eu decido não fazer a campanha, porque psicologicamente eu entendia que se eu fosse fazer campanha, eu ia prejudicar os candidatos. E era um momento que eu não aceitava a partida do meu pai e psicologicamente eu não estava bem, não era justo eu fazer uma campanha, digamos, psicologicamente abatida. Bom, aí a gente vem nessa trajetória de 2000 para cá, profissionalmente, adotando em cada eleição alguma ferramenta, inovando, né? Nos processos de campanha, de uma campanha para outra é completamente diferente. Então, essa grande transformação que a gente provoca e passa a fazer uma campanha extremamente profissional. Claro, acreditando no candidato, porque se tu não acredita no candidato, eu já recusei campanhas, inclusive uma em Criciúma, que foi acertado na noite anterior e no outro dia pela manhã eu liguei, preciso conversar contigo. Eu vou tomar um café na casa do candidato a prefeito e digo a ele que não iria fazer a campanha porque eu não acreditava no projeto dele. Quer dizer, é uma questão de convicção, tu tem que acreditar. Não é justo ir para um projeto se eu não acredito. Nós tivemos uma passagem aqui em Criciúma, para vocês terem ideia, que um dos caras mais renomados da inteligência de campanha eleitoral do Brasil, chamado Chico Santa Rita, veio fazer a campanha aqui. E aí, quando o Chico vem, eu disse, poxa, que legal, me senti honrado. Só deixa eu te interromper, estamos falando naquela campanha, aquela eleição suplementar, onde o Ronaldo Benedetti era o candidato. Era o candidato, exatamente. Aliás, eu quero fazer uma referência ao Ronaldo depois, porque, enfim, eu acho que merece. Né? E aí, quando veio o Chico Santa Rita, eu sento com um jornalista amigo, influente aí na cidade, e digo, amigo, pô, se possível, rasgue elogio ao Chico. Diga quem o Chico era, né? O cara que já tinha feito campanha nacional, campanha em São Paulo, tá, um cara renomado. Aí ele disse, porra, tu é sacana. Eu disse, não sou sacana, ele merece esse elogio. Eu já sabia o resultado. O cara chegou em cima da eleição, sem saber onde ficava a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida Centenário. Tá entendendo? E se tu não domina cenário, tu não tem como fazer campanha eleitoral. Sabe? Tu tem que ter domínio de cenário. Eu sempre digo que as pesquisas quali é para atestar se realmente tu está dominando o cenário ou não.
entendeu? Então esse é o grande segredo, é tu ter um domínio de cenário e assim, tu trabalhar alguns aspectos nesse domínio de cenário, tu tem que dominar o ambiente político, o ambiente demográfico, o ambiente econômico, o tecnológico, o cultural, enfim, todos os aspectos, o social, tu tem que entender a cidade. E no aspecto político, quais são as forças da cidade, o histórico é importante tu trazer, quer dizer, se tu não tem esse domínio, não adianta tu trabalhar a rede social, não É um adianta tu descolamento trabalhar da nada. realidade. Isso Né? é a fundamentação para tu ter sucesso na eleição. Eu brinco que as minhas vitórias são o resultado que eu escolho os caras que vão vencer. Mas, na verdade, não é bem assim, sabe? Porque a gente já teve desafios enormes, gigantescos, né? E a eleição suplementar deu no que deu. Quer dizer, tu pegava pelo programa de televisão, né? Que deixava desejado o adversário. Por quê? Não por culpa do profissional. Ele veio, mas ele não conhecia a realidade. Então, quando eu assistia ao programa, eu dizia, poxa, sabe, um profissional deste nível, com essa situação, sabe, a gente perdeu ele faz 2, 3 meses, né, ele faleceu, que eu tenho as melhores referências deste profissional. Mas é isso, são os desafios. Eu costumo dizer o seguinte, fazer uma campanha com muito dinheiro é fácil. Quero ver fazer uma campanha sem dinheiro. Amarildo, eu entendo que o dinheiro é uma ferramenta importante para contratar outras ferramentas, Perfeito, né? perfeito. Mas hoje o poder de convencimento do eleitor, tu entende que ele passa por um processo bem diferente, né? Porque a gente está aí com 2 bolhas, né? Mas quem tá furando, né, esse movimento? Quem está conseguindo se sobressair? É quem tem poder? É quem tem dinheiro? Ou é quem está articulando de uma forma mais genuína, mais tranquila, uma conversa mais... Porque a política é o dom do diálogo, né? Se eu não conseguir entender a opinião do outro... Acho que a gente não está preparado para o desafio de enfrentar a disputa, né? Quando eu faço uma coisa muito é preto, é branco, isso passou, isso foi lá quando tu fazia aquelas campanhas duras que a gente já enfrentou. Eu que venho do município pequeno também já enfrentei muita coisa, né? A Aline também viu a situação de Siderópolis, né? São disputas bem acirradas, os ânimos... Eu fiz uma em Siderópolis que ganhamos por poucos votos. Os ânimos se alteram. O adversário já contava com a vitória. Os ânimos, né, se alteram muito, a gente acaba tirando esse lado profissional e indo para emoção. Quando a gente participa de uma eleição maior, uma eleição estadual, eu acho que como tu roda em todas as cidades do estado, cada cidade tem um perfil diferente, a gente acaba não ficando tão emocionalmente mexido e faz uma campanha mais tranquila, mais assertiva, eu digo, né? Porque o espaço é maior, não é uma discussão do vizinho, né? Porque daí vem... Uma campanha eleitoral no município pequeno, o vizinho, um vereador é vizinho do outro, né? Sim. Como tu vê isso? Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser tomado pela emoção, porque a emoção, na medida que tu vai te envolvendo, né, tu vai fazendo parte do projeto, tu vai te emocionando com as situações e tal. Isso independe de município pequeno ou grande, tá? Porque eu já passei por experiências diversas, né? Eu já fiz campanha onde eu descobri que tinha mais eleitor que habitantes na cidade, sabe? Então, veja, isso é muito pequeno, né? E como fiz 2 em Criciúma, né? Com Vitória, né? Então, assim, qual é uma questão que hoje a gente tem que analisar profundamente é que para tu fazer uma campanha e tu ter esses cuidados, né, tu tem que ter uma pesquisa quali que te aponte, dê indicativos melhor, tal. Só que hoje
tem uma questão muito diferente do que era uma campanha alguns anos atrás, isso não faz muito tempo, é hoje. A mudança de comportamento no mundo, ela é instantânea o tempo todo. Então, o que possamos estar pensando agora, amanhã pode ser outro pensamento. O que se indica hoje, amanhã pode ser outro, entendeu? Então, tu tem que estar muito focado, muito concentrado no processo de construção das estratégias de uma campanha. A construção da imagem de alguém, e esse é um dos pilares importantes, né, do comportamento de imagem. Quando eu vejo assim algum candidato, porque em toda área profissional tu tem os bons e os ruins, né? Não vou negar aqui, tem bom jornalista, mau jornalista, tem bom publicitário, mau publicitário, tem bons estrategistas, maus estrategistas. E eu vejo às vezes alguém pegando um candidato em cima da eleição e querendo transformá-lo. Isso não dá certo, sabe? Por isso que essa transformação de comportamento, dos cuidados que tu tem que ter, ela tem que ser de forma gradativa, a tal ponto que ninguém perceba essa transformação para melhor daquele determinado candidato. Porque se o cidadão perceber, a credibilidade dele cai e ele vai ter problema nas eleições. Entendeu? Que houve uma mudança de comportamento só em razão da eleição. Eu digo para vocês assim uma coisa. Primeiro, para tu entrar numa campanha, tu se predispor a ser candidato, tu tem que gostar de gente. E mais do que gostar de gente, tu tem que gostar de criança. E mais do que gostar de criança, tu tem que gostar de conversar com as pessoas de idade, sabe? Então são as sensibilidades que tem que construir. Então essa questão do comportamento, sabe? Ela hoje, você não tem uma fórmula exata, certa, entendesse? O que tu tens é que adotar ferramentas necessárias, sabe, para tu poder construir uma boa imagem, tu poder construir uma inserção boa daquele cidadão ou daquela cidadã no pretenso projeto dela, no envolvimento com a sociedade. Não existe outra fórmula se você não trabalhar isso. Nessa equação comportamento e imagem versus sucesso na carreira política, elas são proporcionais, né? Quanto mais tu investe no melhoramento da tua imagem e na lapidação do teu comportamento, provavelmente mais sucesso tu vais alcançar na carreira política. É por aí o negócio, Arildo? Tem alguns aspectos importantes nisso tudo, tá? Por exemplo, tu tem que... O que mais constrói a imagem de uma pessoa, aí, de forma geral, não é o que ela fala. Sim. Não é o que ela fala. São gestos delas, né? Expressão facial, é o olhar, é o sorriso, é o franzir de testa. É a boa projeção. É o corporal. Enfim, sabe? São vários aspectos que constroem a tua imagem. Então, esse é um dos cuidados que tu tem que ter. E naquilo que tu fala, o segredo não está naquilo que tu fala, e sim naquilo que as pessoas entendem do que tu falou. Né? Às vezes, dentro da nossa própria casa, a gente tem dificuldade nessa comunicação. Tu diz uma coisa, a pessoa entendeu outra, pode ocorrer. Tu imagina isso, tu te relacionando com uma sociedade, sabe? Com milhares de pessoas, que muitas delas talvez nem vão conversar contigo em nenhum momento, elas vão te visualizar em algum ponto. Exatamente. E tu tem que transmitir uma imagem de confiança, de credibilidade, uma imagem positiva. E tu não está ali. Eu digo sempre o seguinte, a criança sabe quando o adulto gosta dela. Eu, em particular, amo criança, adoro criança. Às vezes, em público, tem que tomar até cuidado, né? Porque tem pessoas que não entendem, né? Assim como o animal sabe quando o ser humano é bom. Uhum. Tá? Eu sou muito claro. Então não adianta eu candidato, que não gosto de cachorro, sim, né? sim, sabe? sim. Forçar uma situação. Não adianta, tu vai transmitir uma falsidade. Então não adianta, às vezes tem um estrategista que quer trabalhar o candidato com o animal, tá? Não funciona. Não forçar, sabe? né? Ou ele fazendo carinho numa criança, não vai dar certo, sabe? Sim. Tem que ser um processo natural. Quer dizer, quando eu estou com os meus sobrinhos, sabe? Ou os sobrinhos, como é que é? Já do sobrinho mais outro. Sobrinho neto. Sobrinho neto, eu não quero dizer isso, né? Mas sobrinho neto, entendeu?
Pô, eles brincam comigo porque eu viro criança com eles, mas isso é natural. Entendeu? E isso eu transmito para quem é candidato. Ou tu trabalha isso com muita antecedência e tem um prefeito aqui num município importante de Santa Catarina que foi trabalhado isso com ele. Ninguém lembra, mas antes ele não tinha essa relação. Mas foi construído com mais de um ano de antecedência do pleito. Entendeu? E passou a ser uma pessoa amada pelas crianças, amada pelas pessoas de mais idade. Quando é uma característica da pessoa que não é desenvolvida por ela, tu consegue trabalhar e desenvolver mecanismos para que realmente isso aflore. Agora, o difícil, eu acho que realmente é tu querer incutir na pessoa que ela tem que gostar, porque aí isso já não faz parte dela, né? Não é ela. Não é ela, isso vai se sobressair. Eu costumo falar também em palestra que a nossa falta de educação ou a imposição da gente querer transmitir uma característica que a gente não tem é prolixa, ela fala muito alto. Esse ruído é o que vai se sobressair. Não é todas as outras coisas boas, enfim, é isso aí que tu faz e que não faz parte de ti que vai gritar. Tu toca numa questão do tom de voz, né? Porque há momentos e momentos. Sim. Né? Por exemplo, eu ministro o curso. Tem momentos que tu tem que levantar. Uhum. Tem momentos, aquela turma que no início não está muito ligada no que tu está falando, aí tu tem que falar mais baixinho. Sim. Para despertar o interesse dela. Enfim, tem várias técnicas, se aproximar, enfim. Eu sou um péssimo cantor e não vou cantar aqui, mas quem não lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Os nossos pais nos embalavam, né? Eu não sei cantar, tá? Nana, neném, a Cuca vem pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Poxa, a Cuca era malvada do sítio Pica-Pau Amarelo, e o papai e a mamãe iam sair e aquela criança adormecia e dormia. Se ela imaginasse quem era a Cuca, que ela ia ficar sozinha, obviamente que ela abriria um berreiro e não ia ficar sozinha e não ia dormir. Mas era o gesto daquele pai, daquela mãe, era o tom de voz. Então, tudo isto influencia. Sim. Tu tá entendendo? Então, essas coisas, elas precisam ser trabalhadas. Essa história de dizer, não, mas eu sempre fui assim, não vou mudar. Agora, não queira fazer isso em cima de uma eleição. Sim. Tem uma candidata ao Senado, aqui, na época passada, que ela tinha uma imagem de uma pessoa batalhadora, para a linha de frente. Não estou aqui analisando o posicionamento político, não é isso, né? Não nos cabe aqui. Né? Mas ela tinha ali de frente, ela puxava isso, puxava aquilo. Daqui a pouco ela vem para acho que era candidata ao Senado, ao governo e tal, e ela vem, de repente ela aparece na televisão com uma boneca transformada. Deu tudo errado. Ô Marildo, tu acredita que quando tu falasse em ministrar curso ali, né? Em todo momento, o político, como todas as pessoas, eles precisam se preparar para os desafios, né? E para exercer o mandato também, cada vez mais, as pessoas precisam se preparar para esse momento. Tu que está ministrando o curso, tu percebe que os candidatos a vereadores, a prefeito, eles estão nesse momento de procurar aprender, né? Sabe o que é a Câmara, como se formula, né? Conhecer pelo menos o regimento interno, onde vai disputar a eleição, um projeto de lei. Tu está sentindo que as pessoas estão procurando isso? Bom, primeiro que sempre falar um pouco a verdade, né? É inaceitável que um vereador não conheça o regimento interno. É inaceitável. É inaceitável que exista vereador que nunca pegou o regimento interno para ler. Ele não precisa entender, ele pode ter alguém para auxiliá-lo, perfeito, em razão das várias atribuições, mas ele tem que ter noção do regimento interno. Eu não posso aceitar que a assessoria de um vereador, e as câmaras maiores têm assessoria, que nunca tenham pego o regimento interno para ler. Sabe, essa história de que eu sou o jornalista, o assessor de comunicação do vereador, e esse não é o meu papel, isso é uma tremenda besteira. Ele tem que entender o regimento interno até para poder construir a imagem do vereador e poder trabalhar o vereador. Quantas coisas ele podia dar de indicativo. Então, este é um grande problema existente. A maior parte dos vereadores e seus assessores não conhece o regimento interno da casa.
sabe? Que é a constituição da casa, sabe? Que são os regramentos da casa. Então, este é um problema. A segunda questão é que, assim, ó, começa a ter um interesse maior de alguns vereadores, tal, algumas câmaras legislativas, de procurar buscar o conhecimento, se aperfeiçoarem de como funciona a casa, sabe? Porque hoje tu encontra, o cidadão diz assim, eu vou ser candidato a vereador, mas o que tu conheces como funciona a casa? Eu não conheço nada. Não conheço nada, não sabe nada. Tá? Eu já fiz trabalho em várias câmaras de Santa Catarina e, assim, tu encontra muita gente comprometida, sabe? Muita gente envolvida que estuda. É um barato, porque tu tem câmara que tem aquele vereador que ele domina a vírgula do regimento. Então, ele domina a sessão, ele domina a comissão que ele faz parte, sabe? Os projetos que vêm do executivo, ele já sabe como ele tem que fazer, porque tem a vírgula do regimento que permite. O que não conhece fica falando muitas vezes besteira na tribuna, entendeu? Então, Karina, que há uma procura maior, mas muito pequena do que deveria ser. Tá? Eu acho que o eleitor ele está bem exigente em relação a esses assuntos, né? Ele quer saber mesmo, né? Como se comporta o político, o que o político faz, como ele presta conta das suas ações, ele também quer saber, porque ele tem interesse de saber, acho que até por curiosidade, como é que funciona a máquina pública, né? Como é que funciona uma sessão? Anteriormente, tu me fez um questionamento e eu passei. Não falei sobre o comportamento da sociedade, né? Eu quero te dizer o seguinte, que eu acho que a gente evoluiu muito, nós tivemos condições de evoluir bastante, né, em razão das redes sociais, né? Quer dizer, aproximou as pessoas, elas estão acompanhando mais de perto. Né? Antes elas diziam em pesquisa que não acompanhavam, o que não era verdade. Porque tu chegava em qualquer casa, estava assistindo o horário eleitoral, estava acompanhando, tal, em qualquer lugar que chegava, tu tinha. Então a grande maioria fazia o acompanhamento. Mas eu tenho uma crítica muito grande em relação à sociedade. E posso dizer porque não sou candidato. Sabe? Eu acho que a sociedade tem que... Quando tu te depara que 62% do povo brasileiro não sabe identificar uma fake news, isso me deixa extremamente preocupado sobre o que ela pensa e sobre a mentalidade dela, sabe? Abriu mais o envolvimento, sabe? Antes de vir para cá, eu passei por um lugar e eu vi uma senhora falando tanta besteira, sabe? Eu fiquei quieto ali, não comentei nada, tal, mas dizendo tantas coisas que não são verdadeiras, sabe? De que acontece no município, isso e aquilo, que não, a gente sabe que não é verdadeiro. E ela falando aquilo como uma verdade para as outras pessoas, sabe? Isso me preocupa, porque, lamentavelmente, ainda nós temos uma sociedade que precisa evoluir muito culturalmente, né? Nós tivemos um período muito recente agora que a cultura foi deixada de lado, sabe? E nós vamos pagar um preço por isso em curto espaço de tempo. Tudo isso me deixa muito preocupado. Porque quando tu fala dos resultados, porque a economia está dando problema tal, a gente sabe que o movimento econômico construído este ano vai dar resultado daqui a 2 anos. Né? Os resultados vão aparecer. Então, vamos raciocinar um pouco sobre as coisas. Então, eu fico preocupado com essa visão que as pessoas estão tendo de determinadas coisas. O que se precisa fazer? É responsabilidade da classe política, é responsabilidade das pessoas que trabalham com a mídia, jornalismo, é responsabilidade da escola, é responsabilidade da igreja, seja ela batista, evangélica, católica, enfim, todos os credos que eu tenho o maior respeito, até porque para mim Deus é um, né? Então, por todos esses respeitos só, sabe, eu acho que essas responsabilidades precisam assumir mais, ir para uma linha de frente, tornar uma sociedade mais crítica,
sabe? E como ela desenvolver esse senso crítico, mas com mais critério, sabe? Tendo certeza da informação. Esse 62% de não identificar uma fake news é resultado de pessoas que acreditam na fofoca, sabe? Quando tu chega e diz o seguinte, poxa, mas quem te disse isso? Não, mas isso é certo. Então tá, mostra de onde vem, sabe? E essa história destrói profissionais, destrói amizades, relacionamentos, destrói famílias. Quer dizer, então a gente tem que colocar em xeque isso, tem que colocar, sabe? E aí é que entra, e aí é que entra a nosso papel em campanha, que é compreender todo esse cenário e poder trabalhar da melhor forma esta relação do pré-candidato, do pré-candidato com esse nicho, né? Esses eleitores, esses cidadãos, porque quando trabalha o cidadão, tu não está só trabalhando a faixa etária de votantes, tu tem que trabalhar a criança, tu tem que trabalhar porque influencia, etc. e tal. Então a gente tem que fazer uma discussão muito profunda sobre todo este comportamento da sociedade. Quando diz a sociedade está mais esclarecida, para mim ela não está mais esclarecida. Eu acho que ela regrediu lamentavelmente, sabe? O que eu entendo que uma das buscas de um político, de uma pessoa que tem uma pretensão de seguir uma carreira política, é se tornar um referencial confiável. Para que as pessoas possam ver nessa pessoa alguém que está, sim, se comprometendo e que as informações que ali estão são informações confiáveis. Perfeito, é isso, sabe? Eu convivi com políticos extraordinários na minha vida, sabe? Eu fui, na minha infância, na minha pré-adolescência, eu sonhava em conhecer um político, e eu fiquei amigo dele, fiz muitos cursos em São Paulo a convite dele, do ex-governador André Franco Montoro. Eu tive a honra de conviver com ele, sabe? Eu tive a honra de conviver com uma figura extraordinária chamada Pedro Ivo Campos, né, de conviver no dia a dia com ele, de frequentar a casa dele, sabe, de amigo das filhas e tal, sabe. Eu tive a honra de conviver com um cara chamado Nelson Vedequim, um dos caras mais éticos que eu conheci na minha vida, mais correto que eu conheci na minha vida. Quer dizer, e hoje nós temos muitas pessoas boas na política, é isso que eu quero dizer. A gente tem pessoas comprometidas com as causas, com as bandeiras que levanta, muito sérias. Hoje tu vê isso em vários partidos, essa é uma realidade, né? A nossa época de militante era uma história diferente, né? Enquanto os uns lutavam para manter o regime de exceção, outros lutavam pela redemocratização do país e às vezes eram ridicularizados nas ruas, porque a gente sentia isso em Joinville em especial, sabe? Hoje tu tem democratas em vários partidos, né? Tu tem gente ruim em vários partidos, sabe? Mas nós precisamos cada vez mais ter pessoas boas no processo político, participando ativamente. Eu acho que a sociedade tem que participar mais, mas com mais consciência, sabe? Tendo certeza do que estão afirmando, né? Do que não achar que alguém falou, alguém diz assim, tu é feia, e aí tu começa a acreditar que tu é feia, sabe? Alguém falou, a Karina falou que tu é feia, tal. Quer dizer, sabe? Será que a Karina falou mesmo? Talvez não tenha nada disso, entendeu? Se alguém entendeu errado, entendesse? Que alguém disse que o dedinho meguinho teu é feinho, entendesse? Sabe? Então as pessoas precisam ter mais responsabilidade com as coisas, porque isso influencia diretamente a vida delas. Eu quero dizer a vocês que a instituição mais importante é o legislativo. Porque se você não percebe, mas por onde você anda na tua cidade, tem a marca do legislativo desde o início da história do primeiro conselho na sua cidade, foi o legislativo que foi definindo as regras tal dos municípios. O executivo não faz, se não tiver análise. As pessoas às vezes criticam o poder legislativo, mas ali está uma fiel representação do que é a sociedade daquele município. Então ele está criticando a ele próprio. Então nós precisamos evoluir nesse aspecto e entendermos, tá? Entendermos que
temos que fazer política de forma muito séria e muito responsável. Até porque isso envolve a minha vida e a vida de todo mundo, né? Diretamente, né? Quando as pessoas pensam que de política dá para falar qualquer coisa, eu estou fazendo da vida de todo mundo qualquer coisa, né? Porque eu não escolho, ou escolho mal, ou faço uma mentira contada algumas vezes virar verdade, e isso vai transformar a vida de muitas pessoas. Então tem que ser muito responsável em relação a isso, né? Eu tenho muitos políticos, se tornaram políticos em Santa Catarina, que foram meus assessores no passado, né? Tem muitos, deputado federal, tem cara que foi prefeito de cidade grande, que eram meus assessores, né? E alguns deles eu mantenho contato, outros a gente já perdeu, lamentavelmente partiu. Eu não posso esquecer da história, está terminando, eu não posso esquecer da história do Ronaldo. Eu ia pedir uma história mesmo. Eu fiz a campanha contra o Ronaldo, né, contra o Ronaldo na suplementar, até porque eu não tinha, era um compromisso. Na sequência eu tive que ir a Brasília. E o Ronaldo descobriu e mandou me pegar no aeroporto. E tu não vai ficar em hotel, tu vai ficar lá no meu apartamento. E aí a equipe dele, não estão me entendendo, o Amarildo trabalhou contra mim. O Amarildo é meu amigo. Esse registro que eu queria fazer, né? O Amarildo é meu amigo, por questão profissional e tal, né? Quer dizer, nós conhecemos a nossa história. Isso Sim. É importante, né? Que o político saiba que naquele momento está prestando um serviço, né? Não é o inimigo, não é o amigo, a história, a relação continua a mesma. A relação de amizade, a relação de respeito, ela tem que permanecer. Valores. E a gente em nenhum momento fez uma campanha agredindo, tal, foi uma campanha de alto nível, esse cuidado eu tenho, eu discordo. Eu tive uma passagem de um candidato que eu fiz ele assumir que ele jamais iria criticar o adversário, tá? No primeiro comício que teve, ele subiu e fez o discurso contra o adversário. Ele desceu e disse, cara, vamos comer uma minestra lá na tua casa que eu sei que tem. Cheguei na casa dele, estou fora da tua eleição. Estou fora da tua campanha. Não é assim mais que se faz campanha. Tá? As coisas mudaram. Nós temos que entender esse novo momento. Passou. Nós temos que saber construir. Se nós discordamos que esse copo, o design dele foi feito dessa maneira, então apresente outra sugestão que seja melhor na tua concepção. A gente pode falar do que foi público, né? Do que aconteceu e não deu certo e apresentar uma solução. Isso. Agora, eu acho que algo que precisa muito ser respeitado por quem faz a campanha é principalmente a história pessoal e a família, né, gente? Não tenha dúvida. Porque a família sofre nesse processo desnecessário, né? Porque atacar a família de alguém não vai mudar o resultado da urna. Eu sempre digo o seguinte, todo ser humano tem algum defeito, ou vai cometer ainda algum erro. Sim. Perfeito? Então, poxa, e quando tu entra na intimidade da pessoa, não é o melhor caminho, sabe? Não é o melhor caminho, né? Então, seja inteligente em saber construir. Segredo, gente, numa eleição de sucesso, eu vou dizer uma coisa para vocês, para quem é candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador na próxima eleição. Construa uma consolidação para um bom encaminhamento para a tua vitória até a convenção partidária. Saiba fazer a tua pré-campanha. Este é o momento. Eu vejo o candidato dizendo, esse não é o momento é lá depois, vamos ver como define. Esquece. Tu pode até ganhar, porque não tinha outra forma. Agora, quem consegue fazer uma boa ação, saber trabalhar, envolver, sabe, numa pré-campanha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu fiz 2 eleições de OAB em Criciúma, da seccional, e nós ganhamos as 2 com um detalhe. A eleição de OAB na segunda. No sábado, no café, antigo café Rubim, né, que a gente não deixa de dizer Rubim, eu anotei num guardanapo a diferença de votos. Pedi um grampeador, grampeei, dei para o candidato à presidência e dei para o outro cara. Só abre segunda noite. As 2 deram exatamente o número de votos que eu falei. Fiz 3 eleições de cooperativa, 2 em oposição e uma em situação. Ganhamos as 3, sabe? Porque é aquilo que eu digo, o primeiro segredo é tu construir clima. A primeira eleição da OAB, quando o Dr. Werner Bax
O doutor Werner me chamou para contratar, depois que o advogado, né, assinei o contrato, ele dizia assim, ó, o presidente aí fez um bom trabalho, não dá para a gente ganhar a eleição, a gente vai ganhar daqui a 3 anos. Então o senhor contratou a pessoa errada, me dá 2 semanas para pensar. E eu não fui trabalhar os advogados, eu fui trabalhar o clima em torno deles. Quando nós chegamos na eleição junto aos advogados, tu já tinha um clima positivo de mudança na OAB de Criciúma. E ganhamos na regional, né? E ganhamos as eleições e acertando. Agora, que técnicas que foram essas para você chegar numa eleição dizendo exatamente a diferença de votos? Tem um município no oeste, um município pequenininho, próximo de Xanxerê, 1.627 eleitores. Eu jamais vou esquecer isso. Cheguei lá, o candidato a prefeito, um gurizão, vice e tal, disse, tá, como é que tá aqui? Eu disse, Zé, a gente não sabe. Disse, como não sabe? Conhece todas as residências? Conheço. Eu entreguei uma regra para eles e pedi para eles fazerem um estudo em cima daquilo, um por um. 3 dias depois, eles me devolvem dizendo o seguinte, Amarildo, hoje está tanto e tanto. Se vocês vão ganhar as eleições. Trabalha isso, isso, isso. E ganharam as eleições. Sabe? Porque é estratégia, gente. É usar a ferramenta adequada para uma eleição. Não tem outra forma, sabe? Então, tu tem essas partes técnicas e tem a parte de envolver as pessoas, fazer aquilo que tu fala. Se eu não acreditar em ti, não confiar em ti, não vai dar certo. E isso tu tem que transmitir pelas tuas atitudes. Acabou aquela história, eu lembro que lá na década de 80, tu chegava em algum lugar, era o rei chegando, né? Hoje não tem mais isso. Fica muito chato aquele político que não te conhece, chega no ambiente e vai cumprimentando a todos, tal. Não dá mais para ser assim, entendeu? Mudou isso, entendeu? Então, as atitudes, as formas de fazer. Agora, não pode achar que alguma doutrina vai continuar, né? E eu digo assim, para compreender o processo estratégico de uma campanha, de uma eleição para outra, você tem que entender o histórico da política brasileira. Então, tu tem que iniciar lá no regime de exceção, aí vem com a eleição do Tancredo em 84, que aquilo significou, o movimento das diretas, o movimento de ir ao colégio eleitoral como civil, né, os nossos choros pela morte do Tancredo, a derrota da emenda Dante de Oliveira, né, das eleições diretas, depois a promessa do governo Sarney, aí vem as eleições diretas, a primeira eleição direta para os municípios de Estância de Hidrominerais, municípios de fronteira e capital, que foi em 85, aí tu chega em 80, aliás, antes, em 82, a primeira eleição direta para governo do Estado, em 89 a primeira eleição direta para presidente, e o povo não estava preparado para escolher o melhor. Nós perdemos. Hoje, se tu for no Google e assistir o debate das feras que tinham na eleição de 89, e tu olhar hoje, dá uma tristeza muito grande, honestamente. O nível que era, né? Independente de posicionamento político, partidário, tu tinha verdadeiras feras ali de muito entendimento, de muita compreensão do país. Naquela época, né? A gente foi regredindo. O que é isso? Falta de investimento na cultura, falta de investimento na educação, sabe? Que a gente tem que usar mais e trabalhar mais. Amarildo, a gente agradece, o nosso tempo está acabando, a tua história é bem rica, né? Passou por muitos momentos, obrigado por dispor esse tempo para nós. Obrigada, Amarildo. Ficamos bem felizes com a conversa, foi muito boa. Teríamos muito assunto ainda. Eu digo, tem que me segurar, né? Eu começo a falar e não paro mais. Para mim é uma honra poder estar aqui. Me sinto muito honrado mesmo. Momento especial. Eu gosto de resgatar isso. Eu acho que eu gosto muito quando junta outros estrategistas de campanha para a gente debater, sabe? É um desafio que a gente enfrenta a cada dia, sabe? E eu acho que o processo está mudando e mudando para melhor. O que a gente precisa entender de uma vez por todas é que nós sempre teremos no Legislativo representação de todos os segmentos, de todas as cabeças pensantes, de todas as formas de fazer. Então eu posso discordar
de um vereador, eu posso discordar de um deputado, a forma de pensar, mas ele representa uma camada da sociedade e eu tenho que entender isso, é o processo democrático, eu posso não concordar, mas tem que entender que ele é útil e necessário para o embate do processo democrático. Salve a nossa democracia e ainda bem que a gente vive um regime democrático. Obrigado, parabéns pelo programa de vocês, por esse podcast e que mais vezes possamos estar aqui com vocês, tá? Amém. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Marilda.